Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal do Acupunturista. E hoje nesse vídeo resolvi falar sobre pontos de acupuntura que atuam na prevenção das emoções. Então se liga aí no vídeo que nós vamos falar um pouquinho a respeito das emoções e os seus pontos de tratamento. Então roda a vinheta do canal do Acupunturista. Bom, pessoal, então, muitos alunos vieram me pedir para falar: professor, o senhor fala tanto de emoção, por que você não dá dicas de pontos que atuam dentro das emoções? Por isso, então, resolvi fazer esse vídeo aqui para o canal do Acupunturista para falar com vocês, então, a respeito de alguns pontos que eu gosto muito de trabalhar para a proteção das emoções. Beleza? Então, vamos lá. Para falar a respeito dos pontos, eu vou fazer um resumo, uma recapitulação de alguns pontos importantes. Então, nós sabemos, quem acompanha aqui o canal do Acupunturista, o Instagram, @rennerfilho.acupuntura, sabe que eu trago diversas dicas aí a respeito dos pontos. Portanto, então, vocês sabem que eu falo muito das emoções e vocês sabem que eu explico a respeito das emoções da seguinte forma: toda emoção, seja ela de qualquer um dos 5 elementos dentro da medicina tradicional chinesa, elas passam pelo coração. Então, seja a tristeza do pulmão, seja a preocupação do baço pâncreas, seja o medo dos rins, seja a euforia do coração, ou seja a raiva da madeira, todas elas vão passar pelo coração, perfeito? E o coração é quem vai, no momento de bombear o sangue, vai mandar a informação energética dessas emoções para o sangue. O sangue, então, ele é bombeado para todo o corpo e também para o sistema nervoso central, aonde vai ser reconhecida essa emoção para nós, como pessoas, conscientizarmos essa emoção e, portanto, ou deixar que ela nos paralise se nós não conscientizarmos, ou procurarmos a nossa evolução pessoal quando nós conscientizamos e conseguimos superar todos esses fatores emocionais. Perfeito? Então, quando nós vamos falar de pontos que tratam as emoções, um dos principais pontos que eu gosto de trabalhar são pontos que atuam no circulação e sexo ou também no pericárdio. Por quê? O pericárdio, ele é uma membrana que recobre os órgãos. Tá? Então, o pericárdio, ele recobre o pulmão, ele recobre o coração. E quando ele faz esse processo ali de recobrir o coração, o pericárdio, ou circulação e sexualidade, ele vai funcionar como se fosse um filtro. Então, ele vai funcionar como se fosse um filtro para as emoções. Então, a maioria dos clássicos chineses trazem ele como sendo o fogo ministerial. Então, lá o elemento fogo, ele tem o coração como órgão, o intestino delgado como víscera. Mas ele também tem o circulação e sexualidade, ou pericárdio, como órgão, mesmo ele não sendo um órgão, mas eles trazem como se fosse um órgão, e o triplo aquecedor como uma víscera. Perfeito? Então, quando nós ativamos o pericárdio, quando nós melhoramos a energia do pericárdio, ele vai ter energia suficiente para filtrar as emoções. Então, a maioria dos clássicos chineses traz ele como sendo o fogo ministerial, tá? Porque ele também faz parte do elemento fogo. E ele, sendo o fogo ministerial e o coração o fogo imperial, é como se ele funcionasse como ministro do coração. Então, qual que é a função de um ministro? Então, o imperador, que seria o coração, ele não consegue resolver todos os problemas de uma nação inteira. Traduzindo isso para o organismo, de um organismo inteiro. Então ele precisa de um ministro que vai ajudar ele no processo de metabolização dessas emoções ou dessas informações. Então, quando nós temos o pericárdio atuante, um ministro forte, é como se todas as emoções que nós
sofremos diariamente, ou que nós somos submetidos diariamente, ela chega, passa pelo pericárdio. Então, lá no pericárdio, o pericárdio vai filtrar. Não, essa emoção aqui eu consigo resolver. Beleza, já resolvo aqui e pronto. Não, essa daqui está mais intensa, já vem de longa data, eu não consigo resolver. Vou passar para o imperador para ver o que ele vai fazer com essa informação ou com essa emoção. Então, a função do pericárdio é justamente fazer esse filtro das emoções. Perfeito? Então, ele funciona como um ministro. O ministro é aquele que auxilia o imperador a fazer todo o processo de governo do organismo. Então, o pericárdio, ele auxilia o coração a governar todo o organismo. Então, se o pericárdio está fraco, então vamos lá. Se o pericárdio está fraco, o coração vai ser submetido a todas as emoções e isso enfraquecerá o coração, deixando ele propenso a todos os desequilíbrios orgânicos, certo? Então, peguem isso aí, que isso é de extrema importância para nós entendermos. Se você vai atender o seu paciente e ele tem qualquer alteração emocional, é de extrema importância que você melhore a energia do pericárdio desse paciente, certo? Então vamos lá, que eu vou falar um ponto do pericárdio que eu acho de extrema importância para essa proteção. E esse ponto, tá, é um ponto que vai atuar nos ciclos de geração e de dominância dentro do pentagrama, dos 5 elementos, dos pontos Shu antigos. Tá? Então vou pegar o quadro aqui para vocês verem. Tá? Então vou mostrar para vocês como que isso vai funcionar na prática. Então aqui, ó, nós temos, vou desenhar aqui, os 5 elementos, tá? Fogo, terra, metal, água e madeira. Ó, vou fazer uma recapitulação breve aqui para vocês. Então, ó, lei de geração. A água gera a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal e o metal gera a água. Perfeito? Lei de geração. E na lei de dominância, nós temos a água apagando o fogo derretendo o metal cortando a madeira entrando com as suas raízes na terra e dominando a terra segurando a água com seu barranco. Perfeito? Fazendo um breve resumo aqui do ciclo de geração e ciclo de dominância. Perfeito? Quando nós temos esse processo e nós vamos utilizar os pontos Shu antigos, que são os pontos que vão fazer parte do pentagrama, então nós temos algumas regras. Lembrem aqui, ó, todo órgão começa do elemento madeira. Toda víscera começa do elemento metal. Perfeito? O circulação e sexo, tá? Ele é considerado como órgão. Então, se nós jogarmos ele aqui no pentagrama, nós vamos pegar. Órgão começa do madeira. Então, ó, CS9, CS8, CS7, CS5 e CS3. Perfeito? Então, ó, o CS3 é o ponto do circulação e sexo que cai na água. A água faz o quê? Domina o fogo, ó. Domina o fogo. Por isso que o CS3, ele é o ponto primordial de proteção das emoções do elemento fogo. Pegaram isso aqui? Então, ó, o ponto CS3, ele vai ser de extrema importância para proteção das emoções lá do coração, porque o ponto CS3, ele é o ponto do fogo que cai na água. Então, a água apaga o fogo. Perfeito? Então, a água domina o fogo. E quando nós usamos os pontos de dominância dentro do pentagrama, dos 5 elementos, dos pontos Shu antigos, esse ponto coordena as emoções. Por isso que o ponto CS3, tá? Que ele fica aqui, ó, na prega do cotovelo, ele fica no centro. Então, ó, vou até marcar aqui para vocês, para ficarem bem fácil. Olha,
O ponto C3 fica na lateral da prega, C3, o ponto IG11 na lateral externa. Aqui, pegando o tendão do bíceps, na parte mais externa nós temos P5, no meio CS3. Tá? Então, ó, os pontos ficam bem próximos. CS3 no centro, P5 mais na lateral externa. Ponto CS3 melhora a proteção das emoções no organismo. Beleza? Vocês conseguiram pegar isso? Tá? Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gosto de atuar seria o ponto que também vai estimular o pericárdio ou circulação de sexo lá dentro da sua estrutura, na sua parte física mesmo, lá na pleura. Tá? Esse ponto são os pontos da bexiga, que são os pontos de assentimentos, tá? Que ficam no dorso das costas. Então, nós temos o ponto bexiga 14. O ponto bexiga 14, tá? Ele fica aqui, ó, na lateral da quarta vértebra torácica. Então, nós vamos pegar aqui, ó, só pegar uma agulhinha aqui, ó, ponto. Nós temos aqui, então, a cervical, a vértebra mais proeminente é a C7, aí nós vamos ter T1, T2, T3, T4. A nível de T4, 2 dedos laterais, tá, ao processo espinhoso, nós vamos ter o ponto bexiga 14. O ponto bexiga 14 vai atuar diretamente no pericárdio. Perfeito? Vai chegar lá no pericárdio e formar ali a melhora da nutrição de todo o pericárdio, melhora da circulação e melhora da sexualidade, certo? E quando nós pegamos mais 2 dedos laterais, tá, nós vamos ter o ponto bexiga 43. Eles ficam aqui, ó, na lateral da coluna. Tá? Bexiga 43. Só fazer a pontura aqui para ficar bem fixo para vocês entenderem direitinho. Ó, fazer a pontura aqui certinho. Bexiga 43. O bexiga 43, então, ele atua nas emoções. Ele protege as emoções. Então, um ponto de proteção emocional. Então, aqui, ó, nós temos o bexiga 14 e na lateral o bexiga 43. Então, o bexiga 14 vai atuar na estrutura física e o bexiga 43 na proteção das emoções. Então, se nós associarmos os pontos CS3, o ponto bexiga 14 e o bexiga 43, nós temos um protocolo de proteção emocional. Ah, professor, se eu usar apenas esses 3 pontos, já está de bom tamanho, eu vou proteger as emoções do seu paciente? Não. Dentro da acupuntura, cada paciente ele é único. Cada paciente ele tem uma estrutura, ele tem um desequilíbrio. Então sempre, nunca nós teremos um protocolo que vai ser bom para todo mundo. Por isso que você sempre terá que fazer uma anamnese. Avalie os desequilíbrios do seu paciente, avalie os desequilíbrios da língua, avalie os desequilíbrios do pulso, avalie todo o processo que possa interagir com o seu paciente. Então aqui você pode associar vaso maravilhoso, você pode associar pontos de tratamento, tá? Pode associar pontos ROS das emoções que você quer tratar. Então, dentro desse vídeo, eu só estou falando de pontos que têm atuação específica de proteção emocional. Mas isso você terá que avaliar sempre o seu paciente para chegar nos melhores pontos para ele. Perfeito? Compreenderam isso? Então, vamos lá. O ponto bexiga 14, que é o ponto que pega a especificidade, que pega as partes físicas do circulação e sexo, ele é um ponto muito importante que ele vai fortalecer o coração. Então ele fortalece a energia do coração. Tá? Então ele protege o coração. Ele também regula toda a energia, seja ela Yin e Yang. Por quê? Porque o coração nós temos energia Yin com a sua estrutura física e temos a energia Yang com a sua estrutura energética, com a sua fisiologia. E também ele protege todo o tórax.
Então é comum que o paciente que tem alguma alteração emocional, ele tenha opressão torácica, também chamada aquela pata de elefante, aquele aperto no peito, aquela angústia. Então esse ponto também auxilia todo esse processo. Tá? E o ponto bexiga 14, ele também tranquiliza as emoções, tranquiliza o Shen. Tá? Então ele acalma a taquicardia, acalma a opressão torácica, melhora todo esse processo energético e físico sintomatológico que acontece no seu paciente. O bexiga 43, tá? Ele regula as energias do coração, tá? E ele regula as energias do coração, ele nutre o pulmão, nutre o coração, porque ele pega toda essa parte energética e emocional aí do paciente. Fortalece o Yin, fortalece o Yang, tá? Filtra o calor, ele também tranquiliza a mente, ele funciona fortalecendo o Yuan Qi, que é a energia de nutrição do sistema Yang. Então ele acalma a mente, ele melhora os pensamentos e ele também auxilia melhorando aquelas sensações de esgotamento, de fraqueza, de mal-estar, de apatia. Por quê? Porque ele melhora a característica energética emocional do pericárdio. Então ele protege o coração contra as emoções, e as emoções, quando elas estão afetando muito o coração, elas podem dar essa sensação de esgotamento, de fraqueza, de apatia. A pessoa não quer saber de muita coisa, ela quer apenas ficar na dela, quietinha, tá? Certo, pessoal? Vocês conseguiram compreender todo esse processo? Então aqui eu falei muito sobre as emoções, falei dos pontos que protegem as emoções e fiz uma recapitulação dos pontos Shu antigos que nós podemos utilizar. E se fizer sentido para vocês que eu explique mais detalhado a respeito dos pontos Shu antigos, que é uma parte que eu acho de extrema interessante, muito interessante dentro da medicina chinesa, e são a única forma que eu utilizo para fazer tonificação e dispersão de energias dentro da medicina chinesa, deixe nos comentários que eu vou bolar alguma coisa para a gente fazer a respeito de vídeos a respeito dos pontos Shu antigos para vocês, beleza? Lembrando de que não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso canal aí com seus amigos, para que nós possamos crescer esse mundo aí da MTC. Perfeito? E se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ajude aí na divulgação, que nós teremos toda terça-feira vídeos incríveis para vocês. Perfeito? Então, deixe nos comentários aí se vocês têm interesse que eu falo mais sobre os pontos Shu antigos ou de sugestões de temas que nós podemos abordar aqui semanalmente no nosso canal. Beleza? Um grande abraço, muito obrigado por ter ficado aqui no vídeo comigo e aprendido um pouquinho mais. Um grande abraço e até qualquer hora. Até a próxima!